toda a filosofia, em toda a ciência. Ação e reação é uma lei da física, é uma coisa diferente. E não tem nada a ver com isso no espiritismo, né? Então, muitas pessoas tentam aplicar esse princípio da causalidade, Laura, agora entrando um pouquinho então mais a fundo nessa tua pergunta. O movimento espírita tentou aplicar esse axioma, mas aplicou da maneira errada. Aí que está o problema. O movimento espírita aplicou como se fosse uma coisa determinante matemática, por exemplo, como o Eric falou, se eu matei alguém com um tiro na existência passada, na próxima eu vou levar um tiro, né? A gente sabe que o movimento espírita inventou isso. Agora, por que isso é aplicado de maneira equivocada, tá? Porque duas coisas, deixa eu tentar entrar em dois assuntos, dar uma pincelada em dois assuntos para poder explicar a tua questão, né? Primeiro que quando o princípio da causalidade, quando eu aplico ele à inteligência e não a algo mecânico, a algo da matéria, isso é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui para quem está nos acompanhando. O ser humano ele é capaz de pensar em algo completamente aleatório. Por exemplo, eu posso pensar numa maçã e logo depois do meu pensamento da maçã, eu posso pensar num guarda-chuva. Percebe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não é causada pela outra. Isso é justamente a característica de um fenômeno inteligente. O fenômeno inteligente, ele não obedece mecanicamente o princípio da causalidade. Por exemplo, isso que eu estou mostrando. Eu pensar maçã e depois pensar guarda-chuva não tem relação nenhuma. Eu pensar maçã não causou o pensamento do guarda-chuva, que eu poderia pensar qualquer coisa livremente. Então, quando eu analiso um ser inteligente, eu não posso aplicar o princípio da causalidade da mesma maneira como eu aplico para algo físico. Que se eu atirar uma bola na parede, a bola volta para mim. O fenômeno inteligente, ele não responde dessa maneira. Esse é um primeiro ponto. Então, o espírito, como ele é um ser inteligente, dotado de livre-arbítrio e liberdade de pensar, eu não posso fazer essa leitura ingênua de que algo está escrito, que tinha que ser assim. Se fosse assim, não haveria livre-arbítrio. Se já tivesse escrito que eu teria que passar por determinada situação, não há livre-arbítrio. E agora vem mais, agora eu quero entrar num ponto ainda mais, que é o seguinte: se eu digo, é isso que o movimento espírita não percebe, se eu digo que aquela criança tinha que ser arrastada por bandidos num carro, significa que aqueles bandidos vieram com o objetivo de fazer aquilo. Portanto, eu teria uma missão para o mal. E ninguém encarna para fazer o mal. Então, se eu digo que a pessoa tinha que morrer com um tiro, significa que tem alguém que tinha que dar o tiro. Então, significa que alguém nasceu com a missão de me dar um tiro, se eu tinha que morrer com um tiro. Então, eu estou dizendo que alguém nasceu para fazer o mal. Bom, se alguém nasceu predestinado a fazer o mal, Deus não poderia nem punir ela, porque ela foi predestinada a fazer o mal. Pelo contrário, ela devia ser recompensada, ela cumpriu o que era para acontecer. Olha a contradição que o movimento espírita gera pensando dessa maneira. Então, ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém nasce para fazer o mal. Então, por isso que eu não posso fazer esse tipo de leitura no espiritismo kardeciano. O fulano tinha que... Se isso depende que o outro faça o mal. Então, o princípio de causalidade, né, nessa situação é que o espírito imperfeito, ele tem desejo do mal. Por ter desejo do mal, ele encarna em mundos onde existe o mal. Ao encarnar em mundos que existe o mal,
ele está sujeito a sofrer com o mal de alguém que, por livre escolha e livre-arbítrio, resolveu fazer o mal. Percebe? Então, eu sou imperfeito e tenho o desejo do mal. Essa é a causa que faz o seguinte efeito: eu encarnar em mundos onde exista o mal. E ao encarnar em mundos onde exista o mal, eu estou sujeito a sofrer com o mal dos outros. E como os outros também têm o desejo do mal e têm livre-arbítrio, ela pode escolher me fazer o mal. Mas não que estava escrito que a pessoa tinha que me fazer o mal. Ela fez porque ela quis. E ela vai ser punida por isso. Ah, mas então eu fui injustiçado. Não, eu não fui injustiçado. Porque eu estou num mundo onde eu posso sofrer as consequências do mal, porque eu tenho o desejo do mal. Se eu não tivesse, eu não estava nesse mundo. Então, o contexto onde eu vou estar, eu causei. Aí é o princípio da causalidade corretamente aplicado. Mas aquele acontecimento específico de alguém vir me dar o tiro, isso não estava escrito que tinha que ser assim. Ele fez por livre escolha, livre-arbítrio. Percebe? E a mesma coisa, a pessoa pode, eu posso fazer o mal para alguém, olha como eu tenho que saber aplicar o axioma. Eu posso fazer mal para o Lauro, mas o Lauro me perdoar e não retribuir o mal. Percebe? Se fosse algo determinante, isso seria uma coisa infinita, né? Eu reencarno para o Lauro me matar. Daí o Lauro me mata, ele fica com uma dívida. Daí ele reencarna, eu mato o Lauro. Daí eu ficaria infinitamente, o espírito não queria evoluir. Isso é contraditório, não é assim. É não estudar bem o livre-arbítrio, a justiça divina. Então, é isso que o movimento espírita é. Por exemplo, o fulano nasceu com um problema na cabeça, no cérebro, é porque na vida passada ele deu um tiro na cabeça. Porque aí o perispírito dele moldou aquele cérebro. A gente ouve isso no movimento espírita. Aliás, os grandes nomes do movimento espírita, o próprio Chico Xavier já deu entrevista falando isso que eu estou falando. Mas isso é um erro. Kardec não cometeu esse erro, por uma razão muito simples. Não há órgão no perispírito. Não tem como o perispírito danificar o corpo da futura encarnação, por uma razão muito simples. Não há órgão no perispírito. Então, eu não posso dizer que alguém tem um problema cerebral porque na vida passada causou um problema no cérebro do corpo passado, que alterou o perispírito, que daí alterou o corpo novo. Não há órgão. Uma vez que não há órgão, não é lógico isso. Se eu digo que não, a causa não existe, não pode ter o efeito. Qual é o efeito? Um cérebro danificado pelo perispírito. Mas não há cérebro danificado pelo perispírito. Então não pode haver esse efeito. Quando eu tiro a causa, não há o efeito. Então, não é que o princípio de causalidade existe. Agora, o que o movimento espírita faz é entender ele de maneira errada. É entender ele de maneira errada. Entender ele, aplicar ele de maneira errada. Por exemplo, aqui os espíritos disseram, aplicai o princípio da causalidade. Olha para o universo. Olha para o universo. E aí você vai perguntar, tudo aquilo que não é obra do homem tem que ser obra de Deus. É o que os espíritos estão dizendo. Claro que eu poderia olhar para alguma coisa ruim no universo. Olha eu aplicando errado o princípio de causalidade. Eu olho para algo ruim no universo, estou aplicando o que os espíritos disseram, estou olhando para o universo e procurando a causa. E eu digo assim, bom, se tem algo ruim no universo, Deus é a causa do universo, logo Deus é a causa desse algo ruim. Muitos filósofos vão tirar essa consequência. Mas isso é porque elas estão aplicando errado o princípio de causalidade. Estão aplicando errado o princípio de causalidade. Esse é o problema da razão. A razão, ela pode ser usada de maneira equivocada. E aí eu tiro consequências